Graça e paz, queridos irmãos, pastores, missionários, obreiros e irmãos de modo geral que acompanham o podcast Fé na Verdade. Este podcast foi criado intencionalmente para dar sequência, seguimento ao propósito e à proposta da Conferência Fé na Verdade, que anualmente acontece sempre no último final de semana do mês de junho. Esse ano de 2024, tivemos a 15ª edição e foi uma bênção. Este podcast trata de temas que são relevantes para pastores. No entanto, mesmo que você não seja pastor, você pode acompanhar e perceber os desafios, as demandas, as dificuldades, as fragilidades, de modo que você ame mais o seu pastor, ore mais pelo seu pastor e compreenda também a sua luta ministerial. Portanto, eu quero convidar você, querido colega, para que divulgue para outros colegas este podcast e, se você é ovelha, ama seu pastor, informe o seu pastor do nosso podcast. Nós estamos estudando o livro Ser Pastor, um livro muito bom, muito edificante, um livro objetivo, simples, de fácil leitura, que nos acrescenta bastante, nos ajuda a relembrar alguns pontos que muitas vezes na nossa caminhada deixamos de lado. E hoje nós consideraremos o 11º capítulo do livro, a responsabilidade de liderar. E conosco, no estudo deste livro, temos o pastor João Saraiva, pastor da Igreja Batista do Dom Pedro, que está participando do podcast Fé na Verdade. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Também agradecemos a sua igreja em permitir ao irmão e certamente incentivá-lo a estar aqui conosco neste podcast para tratarmos dos assuntos que têm a ver com a nossa batalha espiritual. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Para mim é um prazer e é uma oportunidade que todos nós temos de estar nos examinando, nos avaliando e, como temos ressaltado em outros encontros, é uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual, ministerial e relacional também. É verdade. Pastor, liderar é uma responsabilidade e, para muitos, um privilégio, de fato. Mas quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. A quem muito se dá, muito se pedirá. E estar à frente do rebanho de Deus, estar à frente de uma empresa que é nossa ou é da família, é uma grande responsabilidade. Ninguém quer ver sua empresa, seu negócio fracassar, falir, muito menos quando é uma empresa de uma família. Agora, liderar a Igreja do Deus vivo, que Ele derramou seu sangue para resgatá-la, comprá-la, é uma responsabilidade muito grande. Eu temo e tremo, todos os dias peço a Deus misericórdia, que Ele guie meu coração, para que a igreja seja realmente liderada, Ele a lidere através da nossa instrumentalidade, mostrando, semeando no nosso coração o que Ele deseja, o que Ele quer que façamos. Nós já temos na palavra, né, um grande direcionamento, mas há aqueles direcionamentos específicos, né? Nem todas as igrejas desenvolvem todos os ministérios. E eu tenho sempre pedido a Deus para nos mostrar por onde devemos caminhar. Então, é uma grande responsabilidade. Paulo disse que pesava sobre ele, dentre tantas outras coisas mencionadas, a responsabilidade, né, o peso, a preocupação com as demais igrejas. Não é? O irmão sente que essa responsabilidade é também um fardo? Sim e não. Sim, quando eu olho na perspectiva humana. Se eu fosse ser avaliado pela minha personalidade, pelo meu estilo,
como pessoa, eu não seria um líder. Mas quando é olhado na perspectiva do Senhor, porque ser líder na perspectiva bíblica, no exemplo, no modelo de Jesus, ser líder não é aquele que manda ou que comanda, mas é aquele que serve, é aquele que dá o exemplo. E isso, para mim, traz um refrigério, porque eu vou me despir da minha condição de homem, no sentido de tentar formular maneiras de conduzir um processo, e vou depender de fato do Espírito Santo, porque é Ele quem vai me dar esta graça para estar à frente de um rebanho, para estar à frente de pessoas e levar estas pessoas para estar à presença do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Sim, então é de fato um grande desafio, né, para nós. Muito bem, pastor. O capítulo de hoje, a responsabilidade de liderar. E os autores colocam: os pastores do rebanho de Cristo devem conduzir o seu rebanho. A liderança é uma responsabilidade confiada a todos os que pastoreiam e ensinam o povo de Deus. Demasiadas vezes, dentre os aspectos das nossas responsabilidades, o de liderança foi desconsiderado com consequências infelizes, né? É impossível imaginar o pastoreio sem a perspectiva da liderança, não é? O líder, tudo, inclusive até quando algumas crianças brincam, naturalmente alguém ali dá alguma direção, algum comando, é natural. Deus fez o ser humano de um modo que ele pede, ele precisa, liderança é uma necessidade, não é? E isso brota espontaneamente, e não é possível ser pastor sem assumir a responsabilidade de estar à frente, de dar nortes, de dar rumos, de desafiar, né? Então, querendo ou não, essa é uma responsabilidade que, de fato, temos diante do Senhor. Muito bem. Embora muita coisa tenha mudado desde então, a necessidade estratégica de liderança não mudou. A Igreja de Jesus Cristo não avança além do progresso espiritual de seus líderes. O apóstolo Paulo deixou claro a Tito que as coisas não estavam em ordem em uma igreja sem que uma liderança adequada fosse estabelecida. E essa frase, pastor, se o irmão puder comentar, porque ela é bem forte. A Igreja de Jesus Cristo não avança além do progresso espiritual de seus líderes. O irmão entende que tem sabedoria nessa colocação? Sim, e é importante ressaltar que esta liderança deve ser piedosa e que traga, de fato, a imagem de Cristo. Então, o caráter é muito importante nesse aspecto. E a igreja é quem tem o papel de escolher seus liderados. Por exemplo, eu nasci na minha igreja local, na fé, igreja que hoje eu sou o pastor. Eu cresci sendo observado pelo meu testemunho e meu exemplo, e junto com outras pessoas que foram crescendo junto comigo, esta igreja foi reconhecendo as qualidades que estão descritas nas Escrituras que um líder deve ter. E as duas principais que eu destaco é uma vida piedosa e caráter cristão. Isso faz com que o propósito de Deus, que é de nos tornarmos pessoas parecidas com Cristo e cumprir a missão que nos foi confiada por Ele, seja cumprida de fato com eficiência, com eficácia, que é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. E aí vem a grande responsabilidade da liderança, que consiste mais em influenciar pessoas
para que estas, de fato, reflitam o caráter de Cristo. E é interessante, então, que a igreja não avança além do progresso espiritual de seus líderes. Se o pastor, por exemplo, ele for soberbo ou ele for alguém centralizador, e ele liderar com sutilidades, estratégias mais do ponto de vista da artimanha humana, ele vai fazer discípulos assim. Exatamente. E a igreja vai ser constituída de líderes, né, que lideram com a sabedoria mundana, não é? E não com a sabedoria espiritual. Por isso eu achei muito interessante esta colocação. Então, para nós, é uma grande responsabilidade saber que a igreja não irá além daquilo que nós somos em termos espirituais, né? E o que nós demonstramos quando lideramos. Eu li uma frase do pastor Edson Queiroz, hoje ele é falecido, quando estava pastoreando a primeira igreja de Santo André, quando, tratando sobre a questão de missões, ele destacou que o pastor é a chave para uma igreja se tornar uma igreja missionária. E esse pensamento se aplica em todas as áreas. O pastor é aquele que vai dar o ritmo que a igreja precisa ter. Se o pastor não estiver, de fato, alinhado com a visão do Senhor, com a visão bíblica, ele pode levar a sua igreja a não estar cumprindo com o plano e propósito de Deus para o seu povo. Ok, muito bem. Então, liderança, um dom e um chamado. Né? A liderança, assim como outros dons do Espírito, tem como objetivo a edificação do corpo de Cristo. Não é? Toda liderança na igreja, se o alvo último não for a edificação do corpo de Cristo, então não será uma liderança espiritual. Não é presunção, portanto, sentir o desejo de liderar se somos chamados a isso. Tanto é que Jesus disse: quem quiser ser o primeiro. Então, ele não disse que é errado querer estar à frente, mas deixou claro quem quiser como deverá proceder. As duas palavras que resumem a nossa função no corpo de Cristo, pastores e mestres, implicam a função de liderança. Muito bem. A liderança na igreja deve sempre ser compartilhada. Líderes centralizadores, nesse sentido, são problemáticos. Essa é uma das razões pelas quais o padrão apostólico foi de nomear uma pluralidade de presbíteros em vez de um presbítero solitário em cada igreja. Mas os líderes também precisam reconhecer um dentre eles como seu líder. Eu conheço pastores que eles tentaram montar uma equipe pastoral e todos tinham a mesma voz, a mesma posição, não havia um líder. E depois chegaram à conclusão de que realmente, na prática, não dá certo. Então é bom ter pluralidade de líderes, mas entre eles alguém que realmente assuma essa responsabilidade. Como é que o senhor vê isso, pastor? É interessante a gente observar que na igreja do Senhor Jesus Cristo, que deve ser um modelo, um exemplo de comunidade que apresenta a mente de Cristo, que apresenta os valores que o Senhor deseja cultivar em nossas vidas, destoa do sistema do mundo caído. Porque no mundo caído, a liderança é exercida de uma forma dominadora. Mas já na igreja de Cristo, a liderança é exercida de uma forma encorajadora. Enquanto que no mundo caído, as pessoas lutam pelo poder. Na igreja de Cristo, as pessoas cooperam mutuamente para que haja edificação. Então, se de fato nós como igreja exercermos o nosso papel
de agentes de transformação, porque a igreja é uma comunidade, é a comunidade do amor, da aceitação, do perdão e da restauração de vidas. E este é o grande desafio que nós temos como líderes, de exercer uma liderança que produza um crescimento em caráter, um crescimento em relacionamentos saudáveis e assim, consequentemente, cumpra o papel de salgar, ser sal da terra e ser luz do mundo, porque o mundo, infelizmente, por estar no maligno, as ações que são tomadas naqueles que exercem liderança, sejam pai, mãe, professores, autoridades civis, militares, governantes, quando nós, como igreja, damos este exemplo, nós podemos amenizar a influência negativa que o pecado tem sobre a sociedade. Porque o que eu tenho observado? Hoje eu entendo que as instituições foram criadas por Deus para cuidar das pessoas, sim, para proteger as pessoas, para edificar as pessoas. No entanto, a gente vem vendo que ao longo das eras o homem foi se perdendo dentro da estrutura. E hoje as instituições que deveriam sustentar a sociedade estão ruindo. E aí cabe a nós que somos responsáveis por essa missão de anunciar as boas novas, de estarmos firmes no propósito de praticarmos o amor, de estarmos aceitando as pessoas como elas são e sendo instrumentos para, através da vida de Cristo em nós, operar transformação no campo relacional, no campo ministerial e na formação de novos discípulos. Mas, pastor, dentro dessa visão, nós sabemos, as próprias cartas do Novo Testamento demonstram, né? Paulo, por exemplo, ferido, machucado pela igreja de Corinto. Sim. Né? A sua segunda carta mostra o quanto aquela igreja o magoou com a sua ingratidão e com aqueles que... E hoje, quantos pastores feridos, esposas e filhos, porque existem nas igrejas, né, muitos líderes que não abraçaram a visão bíblica da liderança. Sim. Mas há o modelo até do mundo caído de tomar o poder, de ambicionar cargos. Teve um pastor que me disse que ele não usa mais o termo dar posse, porque a pessoa pensa que é dele. Eu tomei posse, então vai haver a posse dos... Não, ele não usa mais esse termo, porque realmente há pessoas que tomam posse e que lideram ali com um punho de ferro, e ou é o que elas querem ou não aceitam, né? E aí observa-se muito litígio, muito conflito na igreja por conta e por causa disso, né? Mas no próximo bloco nós podemos tratar disso, pastor, como nós vamos lidar com líderes que não abraçaram a visão de uma liderança que é simultaneamente de servos, né? Certo. Então, nós voltaremos dentro de instantes para dar prosseguimento com o nosso podcast Fé na Verdade, hoje tratando do tema a responsabilidade de liderar. De volta para o segundo bloco do podcast Fé na Verdade, sobre o tema a responsabilidade de liderar. Pastor, nós finalizamos o primeiro bloco falando de líderes na igreja que caem na tentação do modelo, e até pastores. Não vamos dizer que são só irmãos líderes na igreja. Há pastores que realmente também acabam por sucumbir a um modelo de liderança autoritária, de governo, de domínio, como o senhor mencionou, né? E os autores colocam que nós não devemos ter medo da liderança, como se querer liderar
não fosse realmente cristão, como se fosse querer mandar nos outros. Isso não é verdade. Então, a liderança cristã tem por modelo Nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Eu gostaria que o senhor comentasse essa última colocação. Um dos paradoxos do seu ministério foi que, embora ele fosse tão obviamente o líder, ele era visivelmente o servo. Isto é um ponto que me anima bastante no meu ministério, porque eu procuro sempre buscar o entusiasmo dos outros. Eu sempre procuro animar as pessoas. E eu aprendi isso com o Senhor Jesus. Talvez devido à minha personalidade e a forma como eu fui criado também. Quando criança e durante a minha adolescência, eu precisava de encorajamento, eu precisava de ser animado, de ser desafiado, de ser encorajado. E quando eu entreguei minha vida a Jesus aos 12 anos, eu encontrei isso no Senhor Jesus. De que forma? Através dos contatos que eu tive com pessoas que viviam o modelo de Jesus. Então, eu pude compreender com o tempo que pessoas precisam de pessoas. Através dos relacionamentos, nós somos encorajados, nós somos estimulados. E Jesus fazia exatamente isso. Ele teve um grupo de 12 homens com que ele conviveu mais de perto, e eram totalmente diferentes, tinham conflitos entre eles, mas ele tratava todos de uma maneira especial. E assim, quando nós, como pastores ou liderando ministérios dentro da igreja, nós vamos encontrar exatamente situações parecidas com aquelas que Jesus teve. E aí o que nós podemos observar? Que nestas experiências nós podemos aprender aquilo que só em Cristo é possível, conviver com a diversidade e exercer uma liderança que, de fato, alcança o plano e propósito de Deus para o ser humano, que é que ele experimente a paz que o mundo não conhece, que é viver na presença dele, evidenciando o caráter dele através dos nossos relacionamentos. Isso faz toda a diferença na vida de uma família, na vida de uma igreja, na vida de uma comunidade em que Cristo é exaltado através das nossas vidas, do nosso estilo de vida. Então, quando ele diz que um dos paradoxos do seu ministério foi que, embora ele fosse tão obviamente líder, ele era visivelmente servo porque Jesus exercia uma liderança com autoridade e não com autoritarismo. Ele conquistava as pessoas pelo seu exemplo de vida. Ok. Que desafio, né, pastor? Muito bem, vamos em frente. Ele ilustrou Jesus e destacou essa verdade quando lavou os pés dos discípulos, né? Se eu vos servi, servi uns aos outros, né? A liderança cristã genuína não é orientada por status. É útil pensar em pastorear e ensinar com funções em vez de ofícios. E é interessante que, apesar de nós sabermos isto aqui, no cognitivo, mas são poucos líderes que, de fato, têm trazido para o coração. Tem uma expressão que eu uso de vez em quando, um tom de brincadeira, mas tem um significado. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então a gente vê muitas vezes pastores que estão pregando isto, mas eles não estão vivendo. E o povo percebe. 50% da nossa comunicação é expressão corporal. 43% é a voz, é o timbre. A musicalidade da nossa voz já está transmitindo uma mensagem. E apenas 7% as palavras. Então, nós que estamos na liderança, nós que estamos pastoreando, e seja como pai, como um professor na IBD, como um diácono, como um pastor, a gente tem que estar muito atento, porque muitas vezes
as nossas atitudes nos traem ou revelam de fato quem nós somos. No caso de Jesus, ele era íntegro. O que ele falava, ele vivia de fato. E era isso que chamava muito a atenção dos seus ouvintes, certamente, porque ele ensinava de uma forma totalmente diferente da dos fariseus. Ele vivia aquilo que ele estava ensinando. Ele era a palavra viva. E esse é o meu sonho para a minha igreja. Esse é o meu sonho de ver, de fato, as pessoas sendo bíblias ambulantes. Dizem que Moody falou que de 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, 99 vão ler o cristão. O cristão é uma Bíblia viva, né? Exatamente. É verdade. Muito bem, vamos em frente. Embora Paulo soubesse que Timóteo era pastor e mestre, ele deliberadamente se referiu a ele como um servo de quem foi exigido um determinado padrão de conduta. E ele diz então: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. É tudo que o irmão acabou de dizer, né? Indo em frente, a liderança cristã modelada à semelhança de Cristo é a liderança pelo exemplo. Pedro coloca ênfase em tornando-vos modelos do rebanho, ao escrever aos líderes das igrejas da Ásia Menor. Isso é o oposto de ser dominador em relação às pessoas e de dizer-lhes o que devem fazer, sem primeiro mostrar o caminho pelo exemplo pessoal, né? Então, a liderança cristã necessariamente passa pelo exemplo do líder, não é? Se ele, por exemplo, um líder numa reunião, os liderados percebem que aquele líder, quando apresenta uma opinião, nunca cede para a opinião de outro, se aquela opinião for melhor, ela for mais eficaz. Ele se agarra com unhas e dentes ao que ele defende, ele não tem a humildade de recuar quando é necessário, a humildade de reconhecer que a ideia de um outro líder foi melhor, não é? Será mais bem aproveitada, se encaixará melhor do que a sua. Nós vamos fazer discípulos assim. Exatamente. Vamos ter líderes que seguirão esse exemplo, né? Como os nossos irmãos, membros da igreja, numa assembleia, observando os líderes e o pastor se degladiarem ali, né? E disputarem numa votação de um determinado assunto delicado, não é? Até nisso temos que lembrar que nós estamos ensinando aos demais irmãos da igreja como devem agir e reagir numa assembleia na hora de expressar sua opinião, defender positivamente ou de modo contrário aquilo que está acontecendo, né? Então, ser exemplo é muito importante, né? Certa vez eu disse para um irmão: olha, você é líder e não jogue fora tudo de bom que Deus tem te dado por causa de um jogo de futebol, porque normalmente quando ele ia jogar bola, né, ele se esquentava mais, o que é natural, né, num jogo de futebol, mas aquilo ali não estava fazendo bem para quem o admirava como líder, né? Então era melhor abrir mão do futebol ou conseguir ter autodomínio no futebol, não é, do que sacrificar uma liderança por conta, né, do esporte. Vamos em frente, então. A prática da liderança. As habilidades de liderança precisam ser desenvolvidas, como todos os dons e habilidades. Exatamente. Existem líderes natos, não é? Mas o fato de ser uma habilidade que muitos realmente têm de forma inerente, nata, nasceram para liderar, é preciso desenvolver isso. Dons e habilidades, né? Aprender com outros, ler, observar bons líderes, os princípios que eles
se nortearam, não é? Então, tem que crescer. Elas crescem pelo exercício e, particularmente, pela nossa vontade de aprender a partir das Escrituras, a partir do exemplo e instrução dos outros e com também os nossos erros. Há muitas coisas que nós já fizemos erradas, né, e não queremos repetir esse erro. O irmão já aprendeu com os seus erros, pastor? Sim. Então, uma coisa que eu tenho procurado exercitar é exatamente isso. Quando eu errar, admitir. Quando eu falhar, reconhecer, pedir perdão. Então, isso é algo que precisa de ser cultivado realmente. E uma coisa que chama muito a minha atenção é o fato de que o nosso coração, nós ainda somos pecadores, somos salvos, mas ainda temos uma natureza caída. Sim, sim. Ele tem a tendência de querer estar no comando, estar no controle. E eu vejo que isso acontece muito pelas emoções. Então é preciso que façamos o que o apóstolo Pedro orienta na sua primeira carta. Precisamos cingir o nosso entendimento. Precisamos andar com sobriedade. E a sobriedade consiste em ter uma mente equilibrada, uma mente saudável. E isso só mesmo nos expondo às Escrituras, seja através da leitura, seja através de meditações, de ouvir um sermão, de conversas espirituais. Porque quando a gente está junto, como agora aqui, conversando sobre as Escrituras, nós estamos nos expondo à palavra e assim sendo edificados e assim cingindo o nosso entendimento. Porque a vida cristã é um desafio continuamente. Não podemos baixar a guarda. Sim, muito bem. Vamos em frente. Lideramos o tempo todo e na maior parte das vezes, inconscientemente, pelo nosso caráter. Não é? Isso acontece em todas as esferas. Quando somos tentados a ficar desapontados com as atitudes daqueles por quem somos responsáveis, temos de estar preparados para nos perguntar se eles espelham, de alguma forma, nossas próprias atitudes inconscientes. Porque, conscientemente ou não, estamos influenciando. E, de repente, tem alguém que está reproduzindo o nosso modelo. Exatamente. Sem que nós tenhamos nos dado conta de que aquilo é a nossa influência, né? Que responsabilidade. Vamos em frente. Evidentemente, é preciso tempo para as pessoas seguirem um exemplo, mas esse exemplo deve ser totalmente consistente e sua importância não deve ser minimizada ou ignorada. Lideramos pela nossa capacidade de tomar decisões. Um líder tem que decidir. E, às vezes, algumas horas e algumas vezes, a gente até gostaria de não ter que dar a palavra final em algumas coisas, né? Mas faz parte e não tem como fugir, né, pastor? E é por esta razão que todos os dias eu peço ao Senhor que me dê sabedoria e que o Espírito Santo me conduza em todas as minhas decisões e escolhas. E hoje, com a idade que eu tenho, com mais maturidade, eu tenho percebido como é importante nós estarmos exercitando o domínio próprio. Porque a gente vive num mundo esquizofrênico. E se não tomarmos cuidado, a gente acaba sendo influenciado pelo corre-corre, o pensamento acelerado. E aí, vindo pensamentos rápidos na nossa mente, podemos tomar decisões que trazem consequências danosas nos nossos relacionamentos, na nossa liderança. Precisamos tomar cuidado com isso. Ok, muito bem. Como líderes, não podemos evitar a tomada de decisão, seja no exercício pessoal de nossos deveres ou quando nos encontramos com os outros para discernir a vontade de Cristo. Algumas pessoas consideram difícil a tomada de decisão e geralmente vacilam, mas os líderes não devem ser assim. Tem hora que o líder precisa realmente
assumir uma posição, e a gente sabe que, pelo menos na minha experiência, quando o pastor ele assume uma posição e de algum modo contraria um lado ou uma posição, as pessoas ficam muito magoadas, né? Se sentem até traídas pelo pastor, mas não tem horas que não tem como ser neutro. Sim. Não é? Questões de disciplina, né? Decisões difíceis de tomar, mas fomos colocados ali para isso. Eu imagino a responsabilidade de um presidente que vai autorizar um ataque nuclear. Que responsabilidade, né? Receber notícias, informações e decidir, reage, não reage, né? Vamos para esse extremo ou não. Eu dei um exemplo bem difícil, né? Porque realmente tem horas que o líder tomará uma decisão. Durante a pandemia tivemos que tomar decisões difíceis. Sim. Né? Eu acho que foi um período desafiador para muitos pastores. Foi sim, pastor. Muito bem, vamos lá. O líder não deve ser uma pessoa que diz sim e não ao mesmo tempo. Né? Um líder duvidoso em cima do muro, querendo agradar a todos. Né? Quer diga sim ou não, deve reafirmar o que disse, tendo formulado cuidadosamente sua resposta. Lideramos por nossa motivação e entusiasmo. Eu penso até que o líder ele pode, caso ele tenha refletido, ponderado, dizer, olha, eu disse não, mas orando, refletindo, admito que não foi a melhor decisão e agora entendo por essas razões que sim, ou o contrário, né? Eu disse sim, mas agora, diante da reflexão mais tranquila, percebi que não foi a melhor das decisões. Rever a decisão não é incapacidade, né? Agora, o que eu entendo que eles estão se referindo é essa tentação de não querer desagradar ninguém. Sim. Isso vai acontecer. O medo dos outros. Quer que queiramos ou não, isso vai acontecer e terá consequências para o nosso ministério. Sim. Pastor, nós vamos fazer um intervalo para voltar para o terceiro e último bloco do podcast Fé na Verdade. De volta para o terceiro e último bloco do podcast Fé na Verdade. Estamos estudando o livro Ser Pastor. Hoje, o 11º capítulo, a responsabilidade de liderar. E eu quero convidar você, pastor, você, membro de igreja, ovelha do seu pastor, diga para o seu pastor, olha, toda terça-feira, na Constante TV, no canal da Igreja Batista de Constantinópolis, IB Constantinópolis, tem lá a grade e tem o programa e o podcast Fé na Verdade. Esse podcast tem a sua própria playlist e você poderá, se assim o desejar, ver e rever todos os anteriores e não perder nenhum. Você também pode curtir, compartilhar e comentar. Fazendo assim, você está dando uma grande contribuição para esse ministério, ok? Pastor, então, retomando aqui no nosso último bloco, os autores dizem, lideramos por nossa capacidade de transmitir uma visão. Então, o pastor deve ser um visionário, não naquele sentido mais carismático, né? De ter visões, mas no sentido de pensar o futuro, onde queremos chegar, né? E eu peço sempre, quando leio Neemias diz e compartilha que ele ainda não havia dito para ninguém nada do que o Senhor havia colocado no seu coração. E é isso que eu sempre peço, pastor. Todos os dias, Senhor, põe no meu coração o que o Senhor deseja, onde a igreja deve ir, não é? Quer dizer, nós temos na palavra as diretrizes gerais do que toda igreja deve fazer. Mas eu entendo que nem todas as igrejas terão todos os ministérios. Muitas vezes, até de acordo com os dons do pastor,
e membros da igreja, a igreja enveredará, né, por uma determinada via. Por exemplo, a Constante TV. Nem toda igreja, mesmo que tenha condições e recursos, se sentirá chamada, né, para ter um tipo de ministério assim, não é? Mas é a visão. Eu entendo que foi uma visão, uma direção divina, não é? Então, os líderes devem ser prospectivos, embora outros, dentro de uma comunhão da igreja, possam estar bastante satisfeitos com as coisas do jeito como estão. Os líderes devem buscar constantemente o caminho de Deus para avançar. Como o irmão vê essa questão do pastor como o líder, em especial como um homem de visão? É fundamental para o crescimento da igreja e para a expansão do reino também. E no caso da igreja em Dom Pedro, quando eu iniciei o meu ministério, eu era muito jovem. E eu, olhando para trás, eu percebo que Deus vai nos conduzindo no processo e nos permite encontros divinos. Como, por exemplo, ter lhe conhecido foi um encontro divino. E ao longo da minha trajetória, eu tive vários encontros divinos com outros pastores, com outros irmãos, com pessoas que foram instrumentos nas mãos do Senhor para despertar em mim uma visão. Por exemplo, o nosso programa de missões lá na igreja em Dom Pedro. A minha experiência lá no interior de São Paulo, visitando igrejas para levantar o meu sustento, para plantar uma igreja em Salles Oliveira, foi a forma de Deus ir me mostrando, me ensinando o que eu precisava para que o meu ministério fosse consolidado, naquilo que Ele tinha me preparado para desenvolver. Voltando para a igreja em Dom Pedro, em 98, eu vim com um sonho, uma visão, de que a igreja em Dom Pedro se tornasse uma igreja parecida com a igreja de Antioquia, uma igreja missionária. E ao longo dos anos, de 98 em diante, isso foi se consolidando. Várias experiências que nós tivemos, encontros divinos com missionários, com outras igrejas parceiras. E eu acredito que desta forma, nós todos, tanto individualmente como pessoas, mutuamente vamos nos encorajando e assim nos estimulando ao amor e às boas obras, como também com as igrejas locais. As igrejas parceiras se estimulam e assim o crescimento do reino é, de fato, consolidado. Que bênção, pastor, que bênção. Vamos em frente, então. Lideramos porque sabemos o que tem de ser feito, quando deve ser feito e como deve ser feito. Não é suficiente simplesmente ser uma pessoa de ideias, apesar de que isso faz parte da liderança. Lideramos pelo exercício da fé e pelo otimismo adequado que ele produz. Até porque a visão muitas vezes é grande, é ousada, ela nos faz sentir pequenos e incapazes, e se de algum modo, nessa hora que Deus nos desafia, se não tivermos a fé, então o líder não precisa ser um homem de visão, mas também de fé. E ele precisa passar para a igreja essa confiança de que Deus nos dará as condições de concretizar a visão. A visão é de Deus, foi Deus quem semeou isso no nosso coração, então Ele dará as condições, não é? Exatamente. Então, implica também em liderar, ter fé. Caso contrário, não é? E eu, particularmente, eu agradeço muito a Deus, pastor, a Igreja Batista de Constantinópolis, porque eu vejo a luta de muitos colegas, né, que têm tantos sonhos em oração, desejos de ministérios, de levar a igreja a avançar, e a igreja, a liderança emperra. Então, entre o pastor e a igreja tem uma liderança que não apoia. Um pastor veio conversar comigo, ele estava
pensando em deixar a igreja, porque Deus tinha colocado tantos projetos no seu coração, mas a liderança, a cada nova ideia que ele compartilhava, a liderança jogava um balde de água fria. Aí a liderança um dia perguntou: pastor, o senhor está insatisfeito? O seu salário não está bom? Olha, para nós, quarta e domingo está de bom tamanho. Né? Então não inventa moda, né? Não cria mais nada. E ele então disse: bem, a igreja queria, mas a liderança não queria. E para não ter problemas, ele preferiu sair, porque infelizmente havia uma liderança que freava todas as iniciativas do pastor. Né? E para não brigar e causar tumulto, ele preferiu sair e saiu mesmo, infelizmente. E hoje essa igreja, ela continua marcando ponto. É uma igreja que entra ano e sai ano, é exatamente isso, é quarta e domingo. Não tem outros ministérios, é o feijão com arroz mesmo ali, e olhe lá, lamentavelmente, né? Muito bem. Todos os cristãos exercem a fé, e alguns mais do que outros. Os líderes cristãos recebem particular capacidade de confiar em Deus para que possam levar o povo de Deus adiante, em nova obediência e empenho. Muito bem. Lideramos ao mantermos a cabeça em todas as situações. Todas as igrejas passam por períodos de dificuldade. Lideramos por reconhecer que há ocasiões em que temos de nos esforçar positivamente para liderar, não é? E aí são as tempestades, né, pastor? E eu creio que todas essas situações, as positivas e as negativas também, contribuem para formar uma liderança saudável. E acredito que na medida em que a igreja vai avançando nesse processo, ela vai se tornando uma igreja de fato exemplo, modelo, como Antioquia ficou registrado no livro de Atos para o nosso exemplo. E eu estava lembrando quando começamos o nosso programa de missões lá na igreja em Dom Pedro, nós tínhamos um prédio muito tímido. E o livro do Edson Queiroz me ajudou bastante. E neste livro ele comentava sobre a experiência que ele teve de construir o prédio de educação cristã da igreja, da primeira igreja de Santo André, com o que ele chamou de resto de missões. E aquilo ficou na minha mente e eu trouxe para o meu coração. Quando a igreja em Dom Pedro estava avançando nessa visão de se consolidar como uma igreja investindo em missões, nós decidimos ampliar o nosso prédio de cultos e também construir um prédio de educação cristã. E nós derrubamos o prédio pequeno que tinha sido construído pelos americanos. E quando aquele prédio estava totalmente no chão, o terreno limpo, quando eu olhei, porque eu não sou pastor construtor, não tenho esse perfil, quando eu olhei o prédio limpo, aliás, o terreno limpo, eu pensei comigo mesmo: meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas o Senhor nos honrou. E 2 anos depois, um prédio estava levantado. E como nós conseguimos? Pela fé. Porque nós não fizemos nenhuma campanha, não pedimos nenhum dinheiro do púlpito. Simplesmente a igreja continuou confiando na sua responsabilidade de investir na obra missionária. Porque um dos desafios que eu fiz para a igreja foi esse: nós vamos construir, mas nós não vamos deixar de mandar recursos para o campo missionário. E depois disso tivemos o ginásio, que foi feito em 1 ano. E eu imagino os desafios que o Senhor tem tido no CAC e também com a Constante TV. É interessante, pastor, o que o irmão disse, porque há pessoas que dizem assim: vamos entrar em construção para tudo, né? Exatamente. E direciona tudo, e isso não agrada a Deus, né? Embora um prédio novo, ele estimula e alavanca o crescimento da igreja, de fato, não podemos deixar de
cumprir a missão por conta disso, né? Exatamente. Talvez levar mais tempo, mas mesmo assim Deus manda os recursos. Um prédio daqueles, eu conheço o prédio, não é? 2 anos foi realmente um tempo bem curto, né? Para o desafio ali, e o local também de adoração. Muito bom, pastor. Então, vamos em frente. Quando as pessoas entram em pânico, precisamos ser rápidos em transmitir confiança e fornecer boas razões para não fazê-lo. Quando a igreja tropeça em sua missão, devemos agir oferecendo maneiras de corrigir falhas. Isso a gente viu bem de perto na pandemia, né? Isso. Como continuar a cumprir a missão em meio àquilo tudo, né, pastor? Em frente. Áreas de liderança. Então, devemos liderar através do ensino. A aptidão de ensinar é essencial para a liderança. Devemos liderar por meio de nossa conduta de adoração comunitária. O incentivo a outros de compartilhar essa conduta deve ser sempre por iniciativa dos pastores nomeados e sob sua direção. Muito bem. Então, lideramos ao tomarmos cuidado com o nosso próprio exemplo em liderar a adoração, quer na escolha e expressão de louvor a Deus, na oferta de oração ou na leitura das Escrituras. O tipo de preparo que damos a esse momento, e não menos a preparação espiritual, logo se reflete na atitude e no comportamento dos outros. Então, liderar em várias frentes, liderar em várias áreas, não é, pastor? A igreja se torna um ambiente didático. E eu lembro daqui as palavras lá de Atos 2:42, quando diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A ideia ali de daqui é exatamente isso, é a vida. A vida que os apóstolos demonstravam era a doutrina que era ensinada e, consequentemente, impactava os discípulos e impactava a comunidade onde eles estavam. Muito bem. Devemos liderar pela importância que atribuímos à oração. Os apóstolos definem um exemplo para a igreja primitiva e para nós, em sua determinação de delegar responsabilidades administrativas a fim de se dedicarem à oração, à criação do ministério diaconal, né? Devemos liderar através de iniciativas pastorais. O pastor, ele está na frente, né? Muitas vezes essa iniciativa tem que partir do pastor, né? E é muito bom que seja assim, para que a igreja veja nele um líder que tem visão, sabe onde quer chegar por divina orientação e sabe conduzir a igreja rumo àquele alvo sem descuidar das demais áreas, né? Que isso pode acabar acontecendo. Então, não é sensato simplesmente esperar até que as necessidades pastorais sejam trazidas até nós. Como líderes, devemos tentar antecipá-las, né? É o chamado prever para prover, né? Devemos liderar pela preocupação e esforço evangelístico. A comunhão da igreja deve estar olhando para fora em vez de para dentro. Então, é liderar no crescimento da palavra, liderar na oração, liderar na comunhão, liderar na adoração e liderar a igreja também para evangelizar. Um pastor me disse que ele achava mais fácil levar a igreja a levantar grandes somas econômicas para uma construção, era mais fácil do que fazer uma igreja atravessar a rua para falar de Cristo. Ele disse isso, e realmente desafiar o povo de Deus a testemunhar a sua fé de uma forma intencional. Claro que muitos dizem: pastor, eu dou bom testemunho, mas o fato de dar bom testemunho e ser um bom testemunho onde convivemos não isenta da verbalização, né, da comunicação verbal do Evangelho. Então, elas precisam ouvir de quem elas já viram,
não é? Seria o ideal mesmo dar o testemunho e falar. E quem já chegar falando, apresentar um testemunho que corrobore aquilo que ela acabou, né, de dizer. Muito bem. Cuidar do rebanho não é suficiente. As outras ovelhas a quem o Supremo Pastor quer adicionar devem ser procuradas e encontradas. É a visão evangelística, né? Devemos liderar pela presidência sábia e capaz. A presidência inevitavelmente recai sobre os pastores. Quando uma comunhão cristã chama uma pessoa para ser o pastor ou o ministro, a presidência tende a ser sua tarefa. Então, além de liderar em todas aquelas frentes que ele mencionou, a de presidir a igreja. Existem algumas igrejas que mudaram seu estatuto e tiraram a presidência do pastor. O irmão conhece exemplos assim, não? Conheço. A nossa igreja, no passado, chegou a ter esse modelo no estatuto, mas depois eles pediram para que o pastor fosse, de fato, o presidente da diretoria executiva. Pelo que eu percebi, eles se sentiram mais seguros, mais confortáveis em ter como presidente da diretoria executiva o próprio pastor. Sim, tá certo. Pastor, estamos chegando ao fim de mais um capítulo do livro, de mais um podcast. Ainda estaremos aqui por mais alguns encontros, quando finalizaremos, né, definitivamente o livro Ser Pastor. E eu desejo e oro para que o que estamos aqui compartilhando de uma maneira tão simples, mas do coração, a partir também das nossas experiências, esteja contribuindo para o seu crescimento e o seu amadurecimento. Então, curta, compartilhe e deixe também os seus comentários aí no nosso chat, para que saibamos, né, como os colegas estão avaliando e o que este podcast está representando para vocês. Fiquem com Deus e não esqueçam, toda terça-feira, podcast Fé na Verdade está no ar, na grade da Constante TV. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.